Seja bem-vindo, aluno do curso Atualização MOP, para mais uma aula, continuando o nosso módulo de direção defensiva. Aula 15, falaremos sobre condições adversas. Vamos lá então. Condições adversas, conceitos, são aqueles fatores que prejudicam o desempenho no ato de conduzir, aumentando assim a possibilidade de um sinistro de trânsito. Existem várias condições adversas e é importante lembrar que nem sempre elas surgem de maneira isolada, fato que torna o perigo ainda maior. Quando ocorre um sinistro de trânsito, isso já está comprovado, ocorreram várias condições adversas juntas. Tá? É muito difícil acontecer uma só. Existem casos que uma condição adversa só ocasionou o sinistro. Mas em sua maioria são situações somadas, tá? E nós veremos aqui quais são elas e a partir daí você vai ter um entendimento. Na verdade, vamos relembrar, né, pessoal? As condições adversas são de luz, de tempo, de via, de trânsito, de veículo, de condutor, de passageiro e de carga, né? Tá? Então são 7 condições adversas. Veremos uma por uma. Começando com a condição adversa de luz. A luz é um fator de segurança, pois é essencial para vermos e sermos vistos, seja com iluminação artificial ou natural. Por outro lado, a intensidade da luz natural ou artificial, em dado momento, pode afetar a capacidade do motorista de ver e ser visto. O que pode provocar? O excesso de luminosidade e a falta de luz podem provocar ofuscamento e a penumbra. O ofuscamento é uma cegueira momentânea causada pelo excesso de luz nos olhos. Já a penumbra ou lusco-fusco é a situação de pouca luminosidade que pode ocorrer ao anoitecer, amanhecer, dentro de túneis, viadutos ou tempestades. Para não sofrer um sinistro, o motorista precisa se adaptar a essas circunstâncias. Que circunstâncias? A falta de luz ou o excesso de luz, né? Vamos lá. O que fazer no caso da penumbra? Penumbra, então, é a falta de luminosidade, certo? Nas situações de penumbra, o condutor precisa parar seu veículo e esperar a adaptação dos olhos à falta de luminosidade. Manter a luz do farol ligada. Reduzir a velocidade e redobrar a atenção. Para que você faça um teste sobre a adaptação necessária, um dia que você estiver em sua residência, à noite, você ligue a luz do quarto ou de qualquer outro ambiente e aí, mas tem que ser um quarto fechado, né, um ambiente fechado. Você ligue a luz, olhe bem ali o ambiente iluminado e aí de repente você desliga a luz. Você não vai conseguir enxergar nada naquele ambiente. Mas se você ficar ali por um tempo, de 1 a 3 minutos ali, com o olho aberto, olhando a escuridão, você vai o olho ele vai adaptar à falta de luminosidade. E depois de um tempo você vai começar já a enxergar as coisas mesmo no escuro. Tudo bem? A nossa pupila, né, ela se dilata e se contrai conforme a alta ou pouca luminosidade. E é isso que é a adaptação. Tudo bem? Então, se você vier em seu veículo e estiver viajando principalmente, né? Chegar num momento em que observou-se ali a mudança com o pôr do sol, né? E ali a escuridão, pare o veículo um pouco ali fora do acostamento, né? Numa entrada de uma fazenda, numa estrada vicinal. Espere ali a adaptação dos seus olhos à falta de luz e prossiga a viagem, né? Dê uns 5 minutos. Parar o seu veículo 5 minutos não vai causar nenhum atraso na viagem, tudo bem? Em vias não iluminadas, o condutor poderá utilizar a luz do farol alto desde que não venha veículos em sentido contrário, porque a luz do farol, quando bate atrás do veículo, ele bate no retrovisor e acaba causando um ofuscamento no olho do motorista do veículo da frente. Se a luz alta do seu veículo for mantida ao cruzar com outro no sentido contrário, né, então vem um veículo no sentido contrário e a minha luz está alta.
essa minha luz, esse meu farol, vai causar uma condição adversa de ofuscamento nos olhos do condutor que vem contrário a mim, né? Pela ação da luz artificial do farol alto. Então evite também. Veio um veículo no sentido contrário, diminua a luz alta. Aproximou-se da traseira de um veículo, também diminua a luz alta. Ofuscamento. Existem dois tipos de ofuscamento, o causado pela luz artificial do farol e o causado pela luz natural do sol, ou no pôr ou no nascer do sol. O que fazer no ofuscamento por luz artificial, então a do farol? Diminuir a velocidade do veículo, solicitar luz baixa para o outro veículo, acendendo e apagando a luz alta, para que ele também abaixe a dele. Não olhar diretamente para os faróis, orientando-se pela linha de bordo, linha de margem direita da via, aquela linha que separa a pista do acostamento, e isso em rodovias, tá, pessoal? E quando nós falamos de vias que não tem sinalização, que não tem iluminação, estamos falando de rodovias, né? Porque as vias urbanas são iluminadas. Caso a luz alta do outro veículo persistir, então você mandou a luz alta ali para ele, você deu o sinalzinho para ele, né? Para ele baixar dele. Ele não abaixou, tá? Não abaixou. Mantenha a sua luz baixa, não vai guerrear com ele, não vai jogar luz alta para ele, não, tá, pessoal? Evitem essa atitude, tá? Em hipótese nenhuma, ligue o seu farol alto. Essa atitude pode causar um ofuscamento no condutor do outro veículo, causando um sinistro. Porque a gente não sabe por que ele está com o farol alto e ele não baixou. Às vezes ele está dormindo, às vezes ele está ali numa situação de sonolência, né? Desatento. E no momento que eu jogo uma luz alta, pode ocorrer alguma situação desse motorista perder o controle do veículo e esse veículo vir para cima de mim. Tudo bem? Não custa eu direcionar a minha visão, como nós já falamos aqui, para a linha de bordo, não olhar para o farol dele e aí passar por ele tranquilamente e seguir a minha viagem. Tá bom, pessoal? Não vamos ter essas atitudes aí antigas, atitudes que não são de profissionais, tá? Tá certo? Então, vamos evitá-las. Caso a luz alta do farol venha do veículo que se encontra atrás do seu, sendo refletida pelos retrovisores externos e interno, regule o ângulo dos retrovisores para que o foco não atinja seus olhos. E também, essa dica é importante, ao se aproximar por trás de algum veículo, desliga a luz alta do seu farol, mantendo-a em luz baixa, evitando ofuscamento ao condutor da frente, já falamos, né? E no caso do ofuscamento por luz natural, a do sol, utilize a pala solar do veículo, utilize óculos de sol de qualidade, planeje os horários dos deslocamentos para evitar os horários de pôr do sol e nascer do sol. Às vezes a gente não consegue fazer isso, né? E caso a luz do sol esteja causando ofuscamento aos veículos em sentido contrário, ligue a sua luz, a luz do farol baixa, para aumentar a visibilidade do seu veículo em relação aos outros. Então eu vou explicar melhor essa dica aqui que é muito importante. Se eu estou no mesmo sentido, não estou no sentido contrário do Sol, estou no mesmo sentido do Sol. Então os veículos que vêm contrários a mim, eles que estarão sendo ofuscados pela luz do Sol, porque eles que não estarão vendo direito, eles que estão em sentido contrário. A possibilidade desses veículos não verem o meu aumenta, certo? Então é recomendado que eu acenda o meu farol, porque o meu farol eles vão conseguir ver, tá bom? Talvez eles não consigam ver todo o meu veículo pelo ofuscamento, pela situação de ofuscamento, mas eles conseguem ver os meus faróis. Então é por isso que é recomendado eu acioná-los, ajudando a visão das pessoas que vêm em sentido contrário a mim, tá bom? Muito bem, agora vamos para a condição diversa de tempo. Estão ligados aos fenômenos climáticos, tais como chuvas, granizos, neblinas, cerrações. A gente coloca fumaça aqui como condição diversa de tempo, mas ela não é considerada fumaça. Alguns consideram, outros não, né? Depende do teórico, né, que fala sobre o assunto. Mas vamos deixar ela aqui, porque alguns falam que ela é uma condição diversa de via,
outros falam que ela é condição adversa de tempo, então fica nesse, né? Então vamos deixar ela aqui no de tempo, porque acaba que os procedimentos para sanar essa condição adversa acabam que são os mesmos, que podem interferir na segurança do trânsito, alterando as condições da via, reduzindo a capacidade visual do motorista. Tais condições podem tornar-se tão extremas que impossibilitam o condutor de ter uma visão clara de estradas ou linhas de divisão de fluxos. Existem histórias de condutor que a chuva estava tão forte que ele foi parar do outro lado da pista. Ele parou no acostamento, achando que ele estava parando no acostamento do lado dele, e ele foi parar do lado oposto. Tamanho era a força da chuva, e mesmo com os limpadores de para-brisa ligados, não auxiliou. Além de dificultar a capacidade de ver e ser visto, as condições adversas de tempo causam problemas nas estradas como barro, areia e desmoronamento, deixando-as escorregadias e perigosas, proporcionando derrapagens e sinistros, né? Então, tomem cuidado principalmente após a chuva, né? Por causa de barro, pedras, né? Areia. Ocorre também a aquaplanagem, né? Então, poças que ficam na rodovia, que não se secam, né? São rodovias, são pistas que foram mal construídas, então não há o escoamento correto da água, e aí ficam poças na rodovia, e aí ocasionam aí alguma situação de aquaplanagem, que é a perda do contato do pneu com o solo, né? Então, deve-se evitar a velocidade alta nessas situações, e caso o veículo aquaplanar, não mexer bruscamente no volante, não acelerar o veículo e não frear também. Só tirar o pé do acelerador e deixar que o próprio peso do veículo ele vai dar aquela diminuída na velocidade, né, sem frear, tá? Até que o pneu volte a ter o contato com o solo. Tudo bem? Segure firme o volante em linha reta, não manobre, não faça movimentos bruscos no volante. Tudo bem? Vamos lá. O que devo fazer? Nos casos de chuva, neblina e cerração, o condutor necessita redobrar a atenção, reduzir a velocidade, aumentar a distância entre os veículos, isso é importante, né? Falaremos na distância de segmento que no caso de chuva, neblina, cerração, fumaça, deve-se dobrar a distância de segmento. Redobrar os cuidados em curvas e frenagens para não perder, né, o contato com o veículo, o pneu perder o contato com o solo, com o pavimento. Nas curvas há a possibilidade maior de ocorrência de poças. Manter acesa a luz baixa e, se possível, procurar um lugar seguro para estacionar seu veículo para que a chuva forte passe, né? E se for buscar esse lugar, buscar aí um lugar tranquilo, não acostamento. Acostamento ele é mais para casos de emergência mecânica. Na chuva é muito perigoso parar no acostamento. Então, se for parar seu veículo, pare em entradas de estradas, né? Ou depois do acostamento, né? Ou postos de gasolina, tudo bem? Condição adversa de via. Antes de iniciar qualquer percurso curto ou longo, o motorista defensivo deve procurar informações sobre as condições das vias que vai percorrer para planejar melhor seu itinerário, assim como o tempo que vai precisar para chegar ao destino desejado. O condutor deve ajustar-se às condições da via, reconhecendo seu estado de conservação, largura, acostamento, quantidade de veículos, para poder se preparar melhor para aquilo que vai enfrentar e tomar os cuidados indispensáveis à segurança e ao uso de equipamentos que auxiliem no percurso. Pessoal, em se tratando de veículos de movimentação de operação de produtos perigosos, os trajetos são muito bem selecionados, os trajetos já são sabidos, né? Então, não tem por que ocorrer e você ser pego com uma condição adversa de via sem você conhecer, tá? Tudo bem? Tá? Então, são trajetos, quando eu falo assim, pré-determinados e direcionados, é porque estamos tratando de transporte de cargas. Então, eu sei onde eu saio, eu sei onde eu vou,
né? Então eu não estou indo numa aventura, né? Vou ali conhecer um lugar novo. Não, né? Eu sei aonde eu vou chegar com o meu veículo, aonde eu vou descarregar ou carregar o produto, né? Então há necessidade de conhecer a via, conhecer o trânsito, certo? Inclusive existem situações, nós já falamos que o veículo não pode estar próximo a mananciais, parar para pernoite, né, próximos de aglomerações de pessoas. Existem os estacionamentos definidos para esse tipo de veículo, tá? Então, mas mesmo assim é importante, quando formos realizar uma viagem, conhecer o itinerário para não sermos pegos de surpresa. Principais condições adversas de via: curvas mal projetadas ou mal construídas, desvios e sinalizações inadequados, aclives e declives muito acentuados, inexistência de acostamento, trechos escorregadios como areia, óleo na pista e poças de água, pavimentação inexistente ou defeituosa, pistas ou faixas de rolamento com largura inferior à ideal e vegetação muito próxima da pista. Aqui eu trouxe uma imagem, né? O mato, né, já está tomando conta da pista, o acostamento não existe, parece existir, mas é um acostamento que não tem a largura apropriada, né? Então aqui é um exemplo de uma pista com problema, né? Uma condição adversa de via, tá? O que devo fazer? Nas situações de precariedade das vias, o condutor necessita conduzir com uma velocidade compatível, manter o cuidado para não bater a parte de baixo do veículo, utilizar os freios observando as particularidades de seu veículo, atentar-se à distância dos veículos próximos e observar as situações de pouca aderência da superfície. Tudo bem, pessoal? São recomendações aí para que essas condições ruins da via não causam um sinistro, né, com o meu veículo. Tudo bem? Temos que tomar cuidado também, que às vezes a via é tão perfeita que a perfeição da via me traz uma condição adversa, né? Que aí já não é da via, né? Porque a via está em condições perfeitas, mas é a condição de acelerar, andar acima da velocidade. Aí já é uma condição adversa de motorista, né? De condutor, porque ele está desobedecendo as regras de trânsito. Tudo bem? Condição adversa de trânsito, a quarta condição adversa que estamos estudando. As condições de trânsito envolvem a presença de outros usuários da via interferindo no comportamento do motorista. Com o trânsito fluindo facilmente ou estando congestionado, a velocidade desenvolvida poderá ser alta ou baixa. Existem períodos do dia que afetam diretamente o tráfego na via, como por exemplo os horários de pico, nos quais a movimentação de pessoas e veículos é mais intensa. Essas condições adversas de trânsito podem ser vistas nas vias urbanas e rurais. Nas vias urbanas, nas cidades, o trânsito é mais intenso e mais lento, havendo maior número de veículos. Porém, existe uma sinalização específica para o controle do tráfego com segurança, que são a sinalização vertical, a sinalização horizontal, semáforos. O número de veículos tem de ser maior em determinados locais, como por exemplo a área central, a área escolar, órgãos públicos e paradas de ônibus. E também em determinados horários, início e fim do expediente de trabalho e escola. Nesses horários e nesses locais eu devo redobrar a minha atenção, devido a questões de carregamento e descarregamento. Há a obrigatoriedade de veículos de transporte de produtos perigosos circularem em zonas urbanas, não tem jeito. E aí, né, há então que se ter uma atenção maior, porque qualquer tipo de sinistro envolvido dentro de zonas urbanas, as consequências são maiores. Nas rodovias e estradas, né? Então, vias rurais. Nas rodovias estaduais e federais, os níveis de velocidade são maiores, porém o número de veículos geralmente é menor, o que predispõe o motorista a exceder a velocidade permitida e cometer infrações de trânsito, aumentando também o risco de sinistros. É o que eu falei ali, né, quando disse sobre a questão das vias, certo? Mas o trânsito, ele me permite, né, porque são poucos os veículos que estão trafegando ali, e principalmente a relação com animais. Nas vias rurais há a presença de animais
a presença de animais atravessando a pista é maior, a possibilidade, a probabilidade. Então eu também tenho que tomar cuidado e redobrar a atenção. O motorista defensivo deve procurar obedecer a sinalização existente com redobrada atenção e com todo o cuidado ao dirigir, sempre que possível, prever possíveis atrasos. Condição adversa de veículo. Economizar na manutenção do veículo é o barato que muitas vezes pode sair caro. Haja vista que boa parte dos sinistros de trânsito é provocada por mau funcionamento dos itens veiculares. A condição em que se encontra o veículo é outro fator muito importante a ser considerado para evitar sinistros. Antes de assumir a direção, todo motorista defensivo, sendo proprietário ou não, deve verificar a manutenção do carro e verificar se o mesmo se encontra em condições de circulação. Essa verificação é chamada de inspeção periódica. O que fazer na inspeção periódica, né? Então, verificar pneus gastos ou mal calibrados, freios desregulados, lâmpadas queimadas e faróis desregulados, limpador de para-brisa com defeito, falta de buzina, espelhos retrovisores inoperantes ou ausentes, cinto de segurança defeituoso ou ausente, suspensão desalinhada, amortecedores em mau estado, folga no sistema de direção, rodas desbalanceadas, combustível insuficiente e existência de vazamentos. Essa inspeção periódica é feita pelo motorista, certo? Às vezes os veículos são de transportadoras que têm muitos veículos, então existe um plano preventivo de manutenção. Tudo isso deve ser observado. Não vamos entrar aqui na questão da carga, tudo bem, pessoal? Porque falaremos daqui a pouco sobre a condição adversa de carga, né? Mas a inspeção do veículo que transporta carga é importante e deve ser realizada. Condição adversa de condutor. A condição adversa do condutor é a mais perigosa, mas é também a mais fácil de ser evitada, pois trata-se do estado em que o condutor se encontra física e mentalmente. Várias são as situações envolvendo o estado físico e mental do condutor, doenças físicas e problemas emocionais. Elas podem ser momentâneas ou definitivas, como por exemplo problemas físicos, né, que o motorista adquire no longo do seu trabalho, corrigidos e adaptados ao uso do veículo. Condições do condutor. Os principais fatores que devem ser observados são deficiência visual, motor e auditiva. Isso tanto na minha situação como condutor, mas também em outros condutores, né? E quando eu falo, pessoal, em deficiência visual, motor e auditiva, eu não estou dizendo que a pessoa seja ter a total perda da visão, que não existe isso, né? Ou a pessoa surda, né? Não, nós, no momento que vamos envelhecendo, nós vamos perdendo as condições visual, as condições motoras, eu vou perdendo força, eu vou perdendo equilíbrio, eu vou perdendo a minha visão, eu começo a usar óculos, eu vou perdendo a minha capacidade auditiva, é isso que está falando. Então, isso é natural. Isso é natural. Nós conhecemos muitos motoristas, condutores com idade acima de 50, 55 anos e que possuem essas deficiências no sentido de já não ser 100% e recusam buscar ajuda e auxílio médico. Uso de álcool, drogas ou medicamentos que alteram a percepção, cansaço, sono e fadiga, estados psicológicos alterados e fatores comportamentais de risco, como pressa, atraso, né, distração, agressividade, irritação. E o estresse também, né, que é causado pela situação a longo prazo de um problema na vida daquela pessoa. Estados psicológicos e emocionais. Estados psicológicos e emocionais alterados podem afetar a capacidade de dirigir com segurança e, dependendo do grau de manifestação dessas alterações, os profissionais poderão ser impedidos de dirigir. Além disso, o ser humano interfere artificialmente nessas condições ao utilizar substâncias químicas que alteram o funcionamento do cérebro. O condutor, ao assumir a direção, precisa estar ciente das suas condições físicas e mentais. Assim, alguns cuidados devem ser redobrados.
Só dirigir se estiver realmente descansado, confortável e bem disposto. Ficar atento aos períodos em que há baixa no nível de energia, como após refeições e durante a madrugada. Em trajetos longos, planejar paradas e revezamentos para não chegar ao limite. Se estiver com algum problema de saúde, procure um médico, não vá trabalhar. Lembre-se que você transporta em seu veículo passageiros, que no caso são pessoas que confiam na capacidade do seu trabalho. De carga. No transporte de cargas, o material carregado, se transportado de forma irregular, pode se transformar em uma condição adversa, comprometendo diretamente a segurança. O cuidado com a segurança do material transportado se multiplica quando se trata de produto perigoso. São tantos os cuidados e as consequências do mau acondicionamento que existem normas e diretrizes publicadas em relação aos cuidados e obrigações no manuseio e transporte deste material. Para cada produto específico existe uma normativa. Observamos aqui, essa outra imagem, né, pessoal? Não é um veículo de transporte de produtos perigosos. Aqui não é produto perigoso, mas acaba sendo uma carga perigosa porque ele está mal acondicionado, né? Tá? Então isso aqui pode causar um sinistro. Como já foi dito, a carga se transportada de forma irregular pode se transformar em uma condição adversa. Por isso, sempre que for transportar alguma mercadoria, o condutor deverá estar atento às seguintes situações. O volume e o peso devem ser compatíveis à capacidade do veículo. Os passageiros não devem ser transportados nos compartimentos de carga ou vice-versa, né? A carga, inclusive, existe a resolução que fala sobre isso, né? A carga deve estar bem imobilizada, acondicionada e dentro das normas de segurança estabelecidas pelo produto. E as condições de segurança da carga devem ocorrer constantemente. Tudo isso aqui que nós lemos, pessoal, está previsto na resolução que nós já estudamos. No momento que desobedeço às normas relativas ao manuseio e transporte desses produtos, os mesmos já se tornam condições adversas à minha condução. Por isso, sempre ter uma conduta profissional e seguir cada detalhe explicitado nas normativas de acondicionamento e transporte de cada produto, né? Então aqui já é um veículo de transporte de produtos perigosos, não é? Então, todo um regramento, certo, para transportá-los. Muito bem, falamos então das 7 condições adversas, né? Trazemos aqui agora um outro assunto que, por mais que esteja um pouco relacionado à condição adversa de motorista, de condutor, mas nós trazemos um pouco fora do assunto das condições adversas, que é o assunto de condições emocionais. Conforme já aprendemos, o motorista profissional defensivo é aquele que dirige atento a todas as condições adversas que o trânsito pode propiciar. Porém, é obrigatório que o motorista tenha uma preocupação com suas condições físicas e psicológicas antes de dirigir. Vamos conhecer as principais situações prejudiciais à saúde do condutor. Sono. O sono diminui muito a capacidade de dirigir. A necessidade de sono é diferenciada para cada organismo, mas é importante que todos durmam. Porém, em geral, dormimos menos do que precisamos. Muitos condutores profissionais acreditam que podem controlar o sono utilizando artifícios como café, água gelada, pano molhado na cabeça, música alta ou vento no rosto, situação que nem sempre funciona. Quais são os sinais de sonolência? Cabeça pesada, aumento de concentração para manter os olhos abertos, bocejos intensos, perda de foco da visão, pequenos desligamentos com desvios de trajetória. O que devo fazer? Redobrar a atenção nas primeiras horas da manhã, que é a hora que o sono bate mais forte, né? Dirigir apenas se estiver descansado e bem disposto. Atentar-se aos períodos em que fica com baixa energia. Planejar descansos e revezamentos em trajetos longos. Fadiga. Fadiga é um outro problema. A fadiga é uma sensação de cansaço permanente, resultante de certas doenças, como estresse e esgotamento, podendo ser originada por má distribuição entre horas de trabalho e descanso. Essa condição é muito perigosa para quem passa muitas horas no trânsito. A fadiga, pessoal, ela não é algo que ocorre hoje e se eu dormir bastante, amanhã eu já estou bem. Não.
ela é algo que ela é um sintoma, ela é uma consequência, né? Os seus sintomas aparecem como consequência de algo que já vem há muito tempo. E aí, para eu resolver essa fadiga, vai levar muito tempo também, numa mudança de rotina. Sinais de fadiga: cochilos intensos, dificuldades de concentração, falha de memória intensa e corpo pesado, né? O que é o cochilo intenso, pessoal? É quando eu durmo pouquinho, mas naquele dormir pouquinho eu apago, que as pessoas têm dificuldade em me acordar, para me acordar, tá? Tudo bem? O que devo fazer? Dormir e se alimentar com regularidade. Planejar os horários de trabalho. Procurar ajuda médica caso persistam os sintomas. Outro fator que dificulta bastante a condução profissional é a condição climática, pois ventos, chuvas e o frio costumam cansar muito mais. Estresse. Estresse é o terceiro estado do organismo, né? Causado aí por um problema emocional muito grave. O estresse é uma reação do organismo diante de situações que possam representar perigo. Ele se revela, por exemplo, pela aceleração do coração, aumento da tensão muscular, aumento do alerta do cérebro e alterações do organismo. O estado de estresse leva ao surgimento de sintomas como fadiga, sono irregular, nervosismo, impaciência, agressividade e até mesmo o aparecimento de doenças orgânicas. O que devo fazer? Um exame médico regular pode ajudar a detectar doenças e males causados pelo estresse. É preciso saber dividir o tempo de maneira que as horas de lazer, bem como a prática de exercícios físicos e ou de relaxamento, possam compensar as tensões do trânsito. O estresse, pessoal, ele leva a crises emocionais pesadas, como crise do pânico, tá? Então, ele é um sintoma também de uma reação emocional a algo que não está me fazendo bem. E eu preciso achar a causa, tá certo? Não é certo um motorista ficar estressado por causa do trânsito, porque nós gostamos do trânsito. Quando nós procuramos essa profissão, é porque nós sempre gostamos de dirigir, nós gostamos de estar no ambiente de trânsito, dirigindo. Alguma coisa que não é o trânsito te levou a ter essa situação de estresse. Então nós devemos procurar ajuda médica especializada para acharmos essa solução, tá bom? Vamos falar agora sobre distâncias a serem observadas na direção do veículo, que já demos aqui uma pincelada quando falamos de regras e normas de circulação, e agora também falamos na aula anterior sobre distância de segmento, né? Não, nessa mesma aula, quando falamos ali sobre condições diversas de chuva, fumaça, né? Nós trouxemos aqui algumas questões sobre distância de segmento. Então vamos ver aqui, vamos conhecer. Distância de segmento é a distância entre seu veículo e o que segue à frente, de forma que você possa parar mesmo numa emergência, sem colidir com a traseira do outro. Como saber se está em uma distância segura? Leve em consideração fatores como as condições climáticas, se está chovendo ou não, a velocidade do seu veículo e a dos demais, as condições da via, dos seus pneus, se o seu veículo está em condições de manutenção para que o sistema de frenagem desempenhe o papel esperado. Uma outra dica é estabelecer um ponto de referência fixo, que pode ser uma placa de trânsito ou uma árvore. E quando o veículo da frente passar por esse ponto, você inicia uma contagem. 2001, 2002. Se você passar pelo ponto de referência que adotou antes da contagem terminar, significa que deverá aumentar a distância de segmento. Agora, se você passou pelo ponto que adotou depois que terminou a contagem, significa que está em uma distância segura. Então vamos de novo, eu estou aqui, né? Tem um carro à minha frente. Aí eu pego um ponto fixo. Aí o ponto fixo tem que estar antes do meu carro e do carro que está à frente. Aí eu pego aquele ponto, quando o carro da frente passar naquele ponto, eu começo a contar. 2001, 2002, 2003, né? E vou.
No momento que o meu carro passar por aquele ponto, se eu passei antes do 2002, eu estou muito perto dele. Então eu tenho que aumentar minha distância, eu tenho que frear meu carro. Se eu passei naquele ponto de 2002 para mais, aí tá tranquilo, porque eu estou numa distância segura daquele veículo. Um detalhe importante, para fazer essa contagem e esse procedimento, o meu carro tem que estar em uma velocidade constante, eu não posso estar em aceleração. Porque não vai adiantar nada eu fazer essa contagem, porque senão daqui a pouco eu estou em cima do carro, porque eu estou em aceleração, tá? Então eu tenho que estar numa velocidade constante. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? É importante ressaltar que essa contagem só tem validade se as condições da via, do veículo e do tempo estiverem normais. Evite frenagens em que as rodas travem, causando o arrastamento do pneu, porque elas aumentam o espaço necessário para a parada de seu veículo. Portanto, busque não pisar totalmente no freio, mas desacelere gradativamente. Use o freio motor, tá? Aqui nós temos uma imagem, né, que mostra a distância de segmento, certo? E aí trazemos embaixo aqui a distância de parada, que ela tem que ser menor, porque eu tenho que parar meu veículo antes de bater no da frente, né? Antes de colidir, não é? Então a distância de parada tem que ser menor que a distância de segmento. E a distância de parada é a soma da distância de reação com a distância de frenagem. Todas essas três nós falaremos agora para vocês. Quando citamos a distância de segmento, entendemos que ela está diretamente ligada à distância de parada total do veículo, que é a soma das distâncias de reação e distância de frenagem, que eu acabei de falar. A distância de segmento obrigatoriamente tem que ser maior que a distância de parada total do veículo. Todas essas distâncias são distâncias que variam conforme as condições do veículo, as condições da pista, as condições climáticas, as condições de velocidade do veículo e as condições do motorista. Vamos então conceituar todas essas distâncias, começando pela que nós já sabemos que é a distância de segmento. É a distância entre seu veículo e o que segue à frente, de forma que você possa parar mesmo numa emergência sem colidir com a traseira do outro. Distância de reação é aquela que o veículo percorre desde a percepção do perigo até o momento em que pisa no freio. Distância de frenagem é aquela que o veículo percorre a partir do momento em que o sistema de freio é acionado até a parada total do veículo. Distância de parada é aquela que o seu veículo percorre desde a percepção do perigo até parar, ficando a uma distância segura do outro veículo, pedestre ou qualquer objeto da via. Opa, vamos voltar aqui para a imagem. Então aqui, ó, explicando bem. Eu estou vindo aqui com o meu veículo, né? Aí eu observo o cachorrinho na pista. No momento que eu vi o cachorrinho e piso no freio, eu pisei no freio bem aqui, ó. No momento que eu vi o cachorrinho e pisei no freio, o meu veículo vai percorrer essa distância, que é a distância de reação, que é o fato de eu reagir ao que eu vi. Da distância de reação que eu pisei no freio até o veículo frear, a gente chama de distância de frenagem, que é a ação do freio nas minhas rodas. Então ele percorre essa distância. E a distância de parada é a soma da distância de reação com a distância de frenagem. Tudo bem? Então, ó, vi, freiei, parou. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Muito bem. E aí, novamente, as condições que interferem nessa distância, né? Condições do veículo, peso do veículo, condições do funcionamento do freio e os pneus. Condições da pista. Se essa pista ela está em uma curva ou se ela é reta, se é aclive ou se é declive, se o pavimento tem pavimento, se é bom ou não tem pavimento, né? Se o pavimento, o tipo do pavimento é um pavimento bom. Condições climáticas, se está chovendo, neblina, fumaça, noite, de dia, cerração. Condições de velocidade do veículo, se eu estou em alta velocidade, baixa, se a minha velocidade é constante ou se eu estou em aceleração. E por fim as condições do motorista, né? Sono, fadiga, estresse, desatento, alcoolizado, atento. As condições do motorista, inclusive, elas interferem diretamente no tempo de reação, na distância de reação, né, que é o tempo que eu vejo e piso no freio. Se eu estou alcoolizado, com sono, desatento, eu vou demorar mais para fazer isso.
e aí isso aí influencia diretamente no tempo de parada, na distância de parada total. Certo, pessoal? Finalizamos então aqui a aula 15. E aí a próxima aula 16 é a última aula do nosso módulo de direção defensiva. Um grande abraço e até a próxima aula.